3. Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta nova manhã que Deus nos concede, nos dando a graça de poder, então, viver de maneira solene, justa, de sorte que a mão do nosso poderoso Deus continue nos abençoando. Quero convidar nesse instante a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto de Atos, capítulo 28. Amém. Bom dia a todos. Oremos. Grande e poderoso Deus, meu querido Senhor e Salvador, te agradeço, meu Senhor, por mais um dia que se inicia, te agradeço pela noite de descanso que tivemos, te agradeço por estarmos aqui reunidos mais uma vez nesse culto matutino, para aprender da tua palavra e ouvir a tua voz. Pelo poder do Espírito Santo, Senhor, use o nosso pastor Cícero, para que ele traga para nós tudo aquilo que é da tua vontade que nós sabemos. Unge, Senhor, o teu pastor, a cada dia de sua vida e o protege. É no nome e por amor de Jesus que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, retomemos o texto de Atos, capítulo 28, versículo 16. Agora nós vamos nos ater a esta nova sessão, após Paulo ter chegado ali na praça de Ápio, né? Conforme o que o texto aqui nos mostra, o que vimos ontem, e então as 3 vendas, né? Que era exatamente entre ali a praça de Ápio, tinha este lugar assim chamado pelos romanos. Bem, e eu disse isso ontem como sendo 3 ventos, né? E depois vi que minha vista está precisando de uma reforma. Mas acho que para melhorar, só de fato quando Jesus voltar. Vamos avançando com o que eu chamo da ajuda aos universitários, que tem a ver com o óculos. Mas vimos igualmente que dali da praça de Ápio, Paulo, na verdade, foi bastante impactado pela compostura de muitos dos irmãos da fé que ali então se encontravam. E de imediato eu gostaria de buscar exatamente esses textos no espírito de profecia, no texto do livro de Atos dos Apóstolos, onde Ellen White faz menção direta dessas questões. Ontem eu quisera vos apresentar, mas o texto não estava ainda traduzido aqui. Eu pego o texto, na verdade, na fonte e procuro fazer uma tradução mais próxima daquilo que, de fato, as expressões carregam em si seu sentido. Então, eu queria te apresentar isso aqui agora, para depois, então, retomarmos o texto e irmos diretamente para a parte que tem a ver com a mensagem desta manhã. Bem, deixa eu botar em tela cheia, para ficar mais fácil para você ver aí. Muito bem, aí está o texto. Vamos, então, nos ater ao que está escrito aí. De súbito ouve-se um grito de alegria e um homem se destaca da turba que passa e lança-se ao pescoço do prisioneiro, abraçando-o e chorando de alegria, como um filho que saudasse o pai por muito tempo ausente. A cena se repete muitas vezes à medida que, com a vista aguçada por expectante amor, muitos reconhecem no preso acorrentado aquele que em Corinto, Filipos e Éfeso lhes havia pregado as palavras da vida. Os amantes discípulos ansiosamente afluem ao redor de seu pai no evangelho, obrigando todo o cortejo a parar. Os soldados impacientam-se com a demora, mas não têm coragem de interromper essa feliz reunião, pois também eles aprenderam a respeitar e estimar seu prisioneiro. Nessa fase macerada
e nessa face, melhor, macerada e batida pela dor, os discípulos veem refletida a imagem de Cristo. Asseguram a Paulo que nunca o esqueceram nem deixaram de amá-lo, que lhes são devedores pela feliz esperança que lhes anima a vida e dá-lhes paz para com Deus. Na ardência de seu amor, o levariam nos ombros todo o caminho até a cidade, fosse-lhes dado esse privilégio. Nesse texto, portanto, recapitulando, né, o que nós vimos ontem, é evidente do porquê de Lucas ter registrado a frase que então sentiu-se mais animado. Frase essa que, segundo Ellen White, poucos entenderam o que de fato Lucas aí registrou. Então, página seguinte, Ellen White diz assim, neste mesmo texto, né, do livro de Atos dos Apóstolos: a nuvem de tristeza que estava sobre seu espírito se dissipara. Percebe? Então, diante do que foi a compostura dos membros da igreja ali em Roma, recepcionando a Paulo desta maneira, por aquele, então, anônimo personagem que rompe toda a multidão e agarra-se ao pescoço de Paulo e ali, portanto, chora profundamente, e os demais membros de igreja, quando viram este ato deste homem corajoso, destemido e amável, fizeram o mesmo. Então, é isso que aqui ela registra. A nuvem de tristeza que estava sobre seu espírito se dissipara. Sua vida cristã tinha sido uma sucessão de sofrimentos, desapontamentos e provações. Mas, neste momento, ele se sentia abundantemente recompensado. Com passos mais firmes e o coração repleto de gozo, ele continuou seu caminho. Não podia queixar-se do passado, nem temer o futuro. Cadeias e aflições o esperavam. Disto ele sabia. Mas sabia também que lhe coubera libertar almas de um cativeiro infinitamente mais terrível, e se rejubilava em seus sofrimentos por amor de Cristo. Então, isso demonstra exatamente que o resultado daquele ato singular, da pessoa daquele anônimo servo de Deus, que vai ao encontro de Paulo nessa circunstância ali na praça de Ápio, entre, portanto, o que se chama aqui, né, 3 vendas, nós temos a consequência disto, reanimando, reestruturando a esperança na vida do apóstolo. Ao mesmo tempo, vamos para um outro texto. Vejam aqui agora, nesta página, o que ela diz. O apóstolo mostrou que a religião não consiste em ritos e cerimônias, credos e teorias. Se assim fosse, o homem natural poderia entendê-la pela pesquisa, como entende as coisas do mundo. Paulo ensinou que a religião é uma coisa prática, uma energia salvadora, um princípio inteiramente de Deus, uma experiência pessoal do poder renovador de Deus sobre a alma. Eu vou voltar a este ponto daqui mais um instante, porque esta será em nossa ênfase, logo então tomarmos o texto agora dos versículos 16 em diante, para que você entenda a que Paulo aqui se refere quando então faz uma narrativa bastante singular da sua compostura ao longo de sua vida como cristão, como pregador do Evangelho. Igualmente, isso deve nos levar a entender a forma singular de igual, eu diria, ênfase e poder, como Ellen White apresenta as verdades acerca daquele instante, tá, particular, que aí alarga para a gente uma série de informações que Deus lhe permitira saber para alimentar especificamente a esta igreja a qual nós então pertencemos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dito isto, agora vamos para o versículo 16, tomando como consciência que Paulo já está ali, então, na praça de Ápio, dali mais
apenas 64 quilômetros, ele chegaria na, então, sede, como eu dissera ontem, e reitero, né, a sede do poderio do mundo de época. A sede não só comercial, mas política, e a sede também do ponto de vista de influência cultural para o mundo de época. Roma, a que me refiro. Vamos ao versículo 16, venha comigo mais perto da Bíblia, por favor. Uma vez em Roma, ou seja, dali da Praça de Ápio, mais 64 quilômetros, estavam, portanto, em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia os soldados que o guardavam. O guardava. Deixa eu parar um pouquinho aqui para te explicar isto. Por que foi permitido a Paulo, então, morar por sua própria conta? Nós vamos atentar para esta singularidade, fazendo aqui uma série de recapitulação daquilo que outrora já vimos na trajetória, portanto, da vida de Paulo. Você se lembra lá atrás de Félix, não é isso? Que, mesmo depois de interrogar a Paulo, reconhece que não havia nele nenhum crime que fosse, portanto, condizente para levá-lo a ser trucidado como o Sinédrio assim o queria. Você se lembra igualmente de Festo, que também reconhecera que Paulo não tinha qualquer tipo de crime que fosse digno, portanto, de ser morto. Mas também você se lembra da compostura do próprio Júlio, né? Que aqui, como centurião, acompanhou a trajetória de Paulo e, ao chegar em Roma, entrega, portanto, ao comandante da guarda imperial o prisioneiro, trazendo consigo, você não deve esquecer disto, que então ali Festo havia escrito uma carta apresentando exatamente quem era o prisioneiro que estava sendo conduzido a Roma. Aquilo que nós chamamos tecnicamente de libelo, lembram disto? Pois bem, todas estas informações, o registro ali, portanto, no libelo, e o próprio testemunho do Júlio para com o seu superior, que era o soldado ali que guarnecia a corte imperial, que recebera estes prisioneiros, especificamente a Paulo, é neste aspecto que aqui, portanto, se tem uma distintiva reação do Império Romano, na pessoa, portanto, do seu chefe maior, né, o imperador César, dando, de alguma forma, todos os direitos que são possíveis para um cidadão romano. Não esqueça que Paulo era cidadão romano. E aqui vem algo que a gente precisa entender a partir desse instante. Observe, até a chegada de Paulo a Roma, nós temos, então, uma presença de correntes que estão conduzindo ali a ele e a os demais, então, presos. Ou seja, de fato, eles estão ali conduzidos desta maneira. Não obstante, ao chegarem diante, portanto, do soldado, que era o líder superior de Júlio, comandante, então, da corte imperial, as correntes de Paulo são tiradas. E aí nós vamos entender isso no decorrer do tempo, porque ao ser, portanto, agora, um personagem a ser julgado pelo imperador, e como ele, portanto, era cidadão romano, determinados, então, privilégios eram concedidos aos cidadãos romanos. Não podiam viver, portanto, acorrentados. E aqui, um soldado foi reservado para permanecer com Paulo. Mas esta situação, já ali em Roma, é mais favorável do que aquela que estava durante todo o período anterior aqui já exposto. Venha comigo e vejamos, portanto, mais uma vez o versículo 16, a razão porque aqui eu quero retomar este ponto. Veja, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta. E agora vejam, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Não mais era acorrentado ao soldado. O soldado agora era, além de uma proteção para este preso singular, também representava, de alguma forma, aquilo que a gente diz do privilégio da defesa, não é? Que o Império lhe pôs em razão de toda a compostura
da narrativa trazida na carta que Júlio entrega em mãos ao comandante da Guarda Imperial. Então, isto traz para este personagem singular destaque. E agora é preciso atentar como Paulo estava vivendo à sua própria custa. Você não esqueça que Lucas estava presente, que Aristarco estava presente, e, consequentemente, recursos financeiros os dois trouxeram para que pudesse Paulo alugar uma casa e ali, portanto, fixar a residência durante os anos que antecederam o seu julgamento. Nós precisamos, então, nos lembrar disto para não fazermos o que muitos fazem sem estudo bíblico, exposições totalmente desconexas daquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Neste ponto, nós temos Paulo agora já fixado em uma residência, alugada, paga por sua própria, eu diria, despesas ou dispensas, né? E aí a gente precisa atentar que ele, pelos seus próprios recursos, tem aqui, portanto, como agora se conduzir. 3 dias se passaram depois que Paulo ali chegou, né? Você não pode esquecer que aquela cena particular ali em Ápio, né? Nas 3 vendas, quando, portanto, impactado pela presença daquele anônimo personagem, o ânimo de Paulo retoma. As dores, de alguma forma, são esquecidas, os lamentos igualmente, e agora a esperança de poder pregar o Evangelho. E nós entendemos que esta providência que veio na carta escrita por Festo, o próprio testemunho de Júlio, durante todo o período dessas cenas que esteve ao lado de Paulo, desde Cesareia até a singular, né, viagem tediosa, tudo que ele, portanto, testemunhara, tinha uma deferência singular por este personagem. Eu quero abrir aqui um parêntese para fazer uma pergunta para você reflexiva, não uma pergunta apenas para deixá-la no ar, para você refletir. Lucas não registra que Júlio havia aceito Jesus. Nós não temos esta informação no texto bíblico. Ellen White, igualmente, não nos diz nada a respeito. Contudo, faço-te a pergunta: como poderia este homem continuar sua jornada como um soldado comum, se diante, portanto, de todas as experiências que tivera, impacto dos milagres que vira Paulo realizar ali, portanto, na ilha de Malta, a sua compostura diante das cenas dos ventos euro-aquilhão, daquilo que ocorrer em relação ao partir o pão dentro do barco, sua compostura de fé e de honra diante de Deus, o impacto na vida deste homem se limitou ao tempo? Essa é a pergunta. Se limitou apenas a estas cenas? Ou nós teremos surpresas nos céus? Esta é a segunda pergunta. Fecho o parêntese. Vamos atentar agora, após passados, então, esses 3 dias, como Paulo agora se compõe, né, diante da situação agora de oportunidade que tinha. Sabia ele que o tempo não era tão longínquo, né, tão distante, para vir a cena do julgamento. Mas aproveitou 3 dias depois de ali chegar. Isso significa, deve ter se arregimentado em razão de ter comprado algum lugar, alguma coisa para comerem, arrumar, portanto, algum ambiente dentro da casa que foi alugada para terem aonde dormir, cozinhar, algo desta natureza. E observem o que acontece, portanto. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. E quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime possível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Pare um pouquinho agora e compreenda. Ora, você e eu bem sabemos que Paulo aqui evita
mas também omite trazer qualquer tipo de informação de toda a trajetória de vida cheia de perseguições, cheia, melhor, de atropelos, maus tratos, palavras de baixo calão, até mesmo, portanto, esquemas que foram montados para que ele pudesse ser assassinado. Foi esbofeteado, foi tratado com desdém, mas nenhuma destas coisas Paulo aqui registra. Ele omite, mas também, ao mesmo tempo, não carrega consigo nenhum sentimento de dor, de pesar, porque aquela cena lá atrás, reitero, aqui Ellen White diz que muitos não compreenderam o que Lucas aqui registrou. Providencia para Paulo um sentimento totalmente distinto em relação à forma de abordar agora os principais judeus que ali se encontravam em Roma. E aí você se pergunta, como, pastor, haviam judeus em Roma? Se então, desde ali o ano 49, aproximadamente, quando Cláudio, tomou decisão de expulsar os judeus dali, como é que então voltaram? Você deve se lembrar que após a morte de Cláudio, quem assume, portanto, o governo em Roma, abre novamente espaço para que os judeus retornassem, por duas razões. Os judeus tinham, de alguma forma, vínculo muito estreito com o Império Romano. Eram homens muito dados ao comércio e, consequentemente, isto também movimentava a cidade de Roma. Não era apenas em razão do aspecto da religião, é que os judeus tinham, de alguma maneira, esse trânsito livre entre, portanto, algumas personalidades do Império Romano. E é preciso que você atente para isto, para que se compreenda de maneira justa que uma mão aqui, chamado Estado, e a outra, portanto, a outra em relação aos judeus, elas se unem com, então, propósitos mútuos. Isto faz com que, então, se entenda a razão de, na época que Paulo está chegando aqui em Roma, já se ter, portanto, muitos judeus retornando, que, então, aí já tinham residência fixa e influência muito forte sobre o Império Romano. É diante desta questão que o Espírito de Deus, que é lá atrás, através do anônimo membro de igreja que abraça Paulo e o recepciona com carinho e apreço, que ele, então, aqui procura exatamente, ao chegar em Roma, e fazer esse convite para que essas autoridades judaicas pudessem vir, então, até ele omite, ele evita tratar, de fato, o que os próprios judeus fizeram com ele ao longo da jornada de sua vida, quando estivera tanto no território ali da Ásia Menor, quanto, portanto, chegou em Jerusalém, das acusações e mentiras, eu diria, dirigidas sobre ele. O que isso nos educa? Primeiro, de que a gente, sim, é possível ser maltratados pelos de nossa própria fé. É possível que a gente receba acusações pelos de nossa própria fé. Mas quando a gente está convertido, quando o Espírito de Deus nos faz enxergar algo maior, que é através daqueles que nada têm a ver com o que os outros fizeram, nós não tratarmos aqueles que são inocentes como sejam culpados. Em outras palavras, a gente tem de ser justo, mas também inteligente, de que se A foi que te maltratou e B é que então pertence à mesma fé, nós não podemos, em razão de A, ter uma compostura contra B igualmente. E por que não? Porque isso não é ser justo. Isto não é demonstrar que, de fato, nós estamos convertidos. Porque nós não podemos negar o que fizeram de ruim contra nós, mas podemos evitar que essa maldade toda a gente, portanto, pulverize numa situação, muitas vezes, de determinismo, que todos agora são maus, todos agora são cristãos irresponsáveis, tudo é farinha do mesmo saco. Não, não são. Não são, porque Deus, na verdade, não trata o inocente como culpado e não trata o culpado como inocente. E nós devemos aprender igualmente estas verdades aqui. Portanto, meu querido amigo e irmão, quem te acusou, quem te maltratou, quem te fez passar por muito mal, não torne isto como sendo uma coisa comum, porque há muita gente fiel que nada disso fizera com você e não pode receber o mesmo tratamento ou o mesmo tipo de
eu diria, autodefesa que você começa a construir para evitar relacionamento com mais pessoas. Não faça isto, porque isto não é ser justo. Isto não é, de fato, aprender à luz do cristianismo. Mesmo porque você sabe, né, que às vezes você é decepcionado por um pastor, você é decepcionado por um ancião de igreja, por um membro comum. Não torne, portanto, a sua experiência negativa com um personagem como se todos fossem iguais. Reitero, não somos iguais. Nós somos iguais do ponto de vista de nossa humanidade, mas todos nós temos nível de experiência com Deus distinto. Nível de experiência com Deus distinto, a ponto de que quem tem mais intimidade, melhor há de te tratar. E, igualmente, você deve aprender nessa jornada. Aqui é evidente o que a Bíblia Sagrada está fazendo, não apenas uma narrativa da singular reunião de Paulo, mas levando você e eu, né, a nos comportarmos de maneira justa diante do Senhor, de entender que, embora nós possamos ter sido decepcionados, como eu também já fui, por colegas de ministério, eu não posso olhar os demais como sendo, portanto, o que o fulano fez comigo. Não é assim que funciona. A gente tem de entender que a medida é esta: a César o que é de César, ou seja, aquele que é responsável por aquilo que realmente praticou, que o seja. Mas não aplique isto como sendo, portanto, que todos agora são iguais por causa de sua experiência negativa. Cuidado com esse tipo de compostura. Aliás, toda atitude determinista, ela é, na verdade, estranha. Ao mesmo tempo, ela é ignorante, porque quando você pega uma situação singular e a torna, portanto, como plural, como se tornando, portanto, inclusiva, todos estão dentro do mesmo bloco, não estão. E você sabe disto. Há políticos honestos, mas há muitos desonestos. Há pastores honestos, há poucos desonestos, que eu não posso dizer que há muitos. É um caso aqui, outro acolá. Há membros de igreja fiéis, há outros infiéis. Mas você não pode pegar a sua experiência, eu estou reiterando isso aqui de diversas maneiras, para que sua vida não se torne uma espécie, portanto, de suco de jiló, amarga, né? A gente tem de atentar que Deus está reclamando que a gente ofereça, mesmo para aqueles que nos maltratam, uma forma de lidar com eles por via do único poder capaz de transformar o ignorante. Oração. É perseguido? Interceda. Aprendamos isso daqui. Esta é a razão porque Paulo omite, mas eu e você bem sabemos, né, o que ele passara, sobretudo pelo estudo que temos feito a cada manhã aqui. Venha comigo um pouquinho mais agora e veja, foi por isso, ele diz então no versículo 20, que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. A expressão aqui, esta cadeia, é uma metáfora, não é? Isso significa, em outras palavras, Paulo não está de fato acorrentado. A circunstância, assim como a gente usa a metáfora de diversas maneiras. Por exemplo, você diz assim, estou de pés e mãos atados. Né? E aí você diz, por que está dizendo isso? Porque eu não tenho condições de fazer nada, percebe? Você não está de fato amarrado, mas as circunstâncias te impedem de agir. Isto é o que a gente chama, então, figura de linguagem, metáfora. Uma metáfora é exatamente isto, pegar uma situação adversa, como se ela fosse real, e na verdade ela não é, e aplicar a uma situação que te impede de agir se aquela situação a qual estás envolvido não existisse. Isso é metáfora. Portanto, aqui, quando ele diz por esta cadeia, ele não está mais amarrado. E por que não? Porque o texto lá atrás diz que um soldado foi, então, sempre presente na sua companhia, mas não mais acorrentado. Mesmo porque Paulo, como cidadão romano, ao chegar ali no território do grande ambiente de juízo, todas as deferências, né, para um cidadão portanto, cidadão romano, foram atribuídas a ele. Logo, meu querido amigo e irmão, qual era a esperança de Israel? Esse será o ponto de nossa reflexão amanhã. O que Paulo está aqui a reclamar daquele primeiro grupo que vem
a sua residência, mesmo alugada, mas a gente sempre usa essa expressão, né? Onde você mora? Bem, minha casa fica em tal lugar. Eu, por exemplo, moro numa residência aqui alugada, não é minha casa do ponto de vista de pertença, né? Mas o é enquanto aqui estiver pagando aluguel. Em outras palavras, como é que a gente vive de maneira solene sobre essas questões aqui? Como nos comportarmos diante dessas dificuldades que sabemos que sobrevêm à Igreja do Senhor? Não conservando ressentimentos. Não permita que sua salvação seja diluída diante de sua ignorância, diante de sua mágoa e ressentimento. Você deve se lembrar que não existe condições de chegarmos aos céus com o coração partido e ignorantemente colocando sobre vida de pessoas. Você não resolve o problema fugindo de sua igreja e vindo para uma outra, em um outro bairro, em um outro distrito. Você tem de entender que a compostura que você tivera com o seu irmão lá atrás, como Jesus nos ensinara, se não tem condições de ter paz com ele, não tenha. Porque ele diz, se possível, tenha paz. Não tem condições? Então, que haja esse distanciamento para evitar dificuldades. Mas não conserve ressentimentos. Não conserve ignorâncias. Porque se o fizer, tua salvação está em risco. Que aprendamos a lidar com as adversidades sem conservar em nossa memória o desejo de vingança. Use a mesma compostura de Paulo, que mais tarde, lá na carta aos Coríntios, né, ele então fizera a seguinte abordagem. Devemos amontoar sobre a cabeça dos nossos inimigos brasa vivas, ou seja, a paz de Cristo é o que nós devemos levar. Mesmo quando eles não querem o relacionamento, interceda, porque a obra de transformação não é feita por mim nem por você, mas pelo nosso amigo Espírito Santo. Que tu tenhas uma manhã em paz, na convicção de lembrar que se você foi maltratado, se você foi acusado inocentemente, lembre-se que, através desse episódio, você encontra a forma de lidar com as suas dificuldades. Que Deus te ajude a ser fiel, é o meu desejo, igualmente a minha esperança e a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que tua graça repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que possamos avançar mediante a tua graça e o teu poder. Seja conosco, Senhor, para que vivamos igualmente a verdade da fé, não por teorias, mas por aquilo que de fato é prático. Isso eu te suplico, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.